Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Quero pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, aonde nós faremos uma leitura do verso 5 até o verso 25. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguiu falar com eles. Então perceberam que tivera uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso, quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o tema O Pré-Natal de Jesus. Pré-Natal hoje é o acompanhamento, é a preparação para o nascimento de um bebê. De acordo com o que nós entendemos nos dias de hoje, pré-natal envolve consultas, envolve acompanhamento médico, envolve exames, num período em que uma criança está sendo gerada no ventre de uma mãe. Mas a ideia de pré-natal de Jesus, em nossa série de mensagens, ela será um pouco diferente disso.
ela não terá, na verdade, nada a ver com o pré-natal dos nossos dias. O pré-natal de Jesus, para nós, significa olharmos para os acontecimentos ocorridos na preparação para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Lucas, um médico e cristão do primeiro século, ele fez um registro muito cuidadoso da maneira como Deus conduziu a história, conduziu os fatos na preparação para o nascimento de Jesus. Então é a esse tipo de pré-natal original que nós estaremos nos referindo nos próximos domingos. E o primeiro desses acontecimentos pré-natal está narrado na passagem que nós acabamos de ler. E eu quero dar o título para este acontecimento de "A tua oração foi ouvida". Esse texto, meus irmãos, nos conta a história emocionante de um casal por nome, quem se lembra o nome do casal? O nome do esposo, Zacarias. O nome da esposa, Isabel. Um casal de crentes, pessoas tementes a Deus. Uma história realmente que nos emociona. Eles estão avançados em idade e essa mulher que era estéril não conseguia ter filhos. Entretanto, mais do que uma história emocionante, esse texto nos faz uma confrontação acerca do que nós realmente cremos, em que nós acreditamos. Esta passagem da Bíblia nos ensina sobre crer, nos fala sobre acreditar. E, meus irmãos, se tem uma coisa que está ligada ao crer, é a oração. Nós só oramos porque cremos. Se nós não cremos, por exemplo, em Deus, a oração é uma doideira. Imagine alguém orando se essa pessoa não acredita em Deus. Essa pessoa é um pinel. Se ela não acredita que há um Deus para ouvir a oração que está sendo feita, não faz sentido orar. Por isso que aquilo que cremos ou em que cremos está muito ligado à questão da oração em nossa vida. E nós vamos caminhar um pouco nesta noite aprendendo sobre isso, o que cremos e a oração que fazemos. Afinal, em que ou em quem nós devemos acreditar? Será que devemos acreditar em si mesmo? Em nós mesmos? Será que devemos acreditar nos outros? Acreditar nas pessoas? Será que devemos acreditar na vida? Devemos acreditar, será, na ciência? Será que devemos acreditar na força humana, na sabedoria, na inteligência dos homens? Eu creio que não. Em primeiro lugar, essa passagem nos ensina o seguinte: acredite no propósito de Deus. Esse é o primeiro desafio que esse texto nos faz. Acreditarmos no propósito de Deus. Meus irmãos, quando lemos esse texto, não é difícil vermos a mão de Deus por detrás desta história. Por isso, a primeira lição que esse texto nos ensina é que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Nós lemos sobre Zacarias. Diz o texto que Zacarias viveu nos dias de Herodes. Herodes era o rei da Judéia. A Judéia era uma província do governo romano, do Império Romano. E foi nos dias de Herodes, chamado de Herodes o Grande, que Zacarias viveu. E diz a Bíblia que Zacarias era um sacerdote. Ele servia no templo de Jerusalém. E ele fazia parte de um grupo do serviço sacerdotal chamado o grupo de Abias. Haviam no templo de Jerusalém, haviam 24 grupos de sacerdotes
que desde os tempos de Davi fora estabelecido que assim deveria ser. 24, digamos que, equipes de louvor para conduzir o culto a Deus. E esses grupos, eles funcionavam assim, nas 3 festas anuais principais, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Esses 24 grupos de sacerdotes, todos eles trabalhavam juntos nesta semana dessas festas, em 3 ocasiões por ano. E além dessas 3 ocasiões, então esses grupos, eles funcionavam como que numa escala. E a Bíblia está dizendo que Zacarias fazia parte de um desses 24 grupos, do grupo de Abias. E fazendo parte de escala, uma vez por semana, um desses grupos estava conduzindo o culto no templo de Jerusalém. Significa então, se eram 24 grupos, que cada grupo tinha então o dever de participar das 3 festas anuais e depois, individualmente, cada grupo deveria participar em 2 oportunidades no restante do ano. Fácil de entendermos isso. Esse grupo de sacerdotes, repito, era quem conduzia o culto no templo de Jerusalém. E você sabe que naquele tempo o culto era um pouco diferente de hoje. Naquele tempo não se tinha os instrumentos que nós temos hoje, mas haviam instrumentos musicais. Naquele tempo eles precisavam, no culto, também oferecer sacrifícios a Deus. Uma vez que Jesus Cristo ainda não tinha morrido pelos nossos pecados, havia pré-estabelecido por Deus, desde os tempos antigos, que deveriam oferecer sacrifícios de animais. E era um desses sacerdotes, desses grupos de sacerdotes, era um deles que iria entrar lá dentro do Santo dos Santos, que era um lugar muito especial no Templo de Jerusalém, aonde apenas um dos sacerdotes de todo o grupo, no dia dele, da escala dele, apenas um era feito por sorteio, apenas um entraria lá dentro, num lugar onde havia uma cortina, um véu, e ele entrava para oferecer o sacrifício a Deus do animal. E ele também queimava incenso, e era um ritual antigo, mas que servia para simbolizar o perdão dos pecados, simbolizava também a gratidão do povo reunido cá no grande átrio, no grande auditório, aonde o povo ficava, os sacerdotes subiam na plataforma, e lá dentro, no Santo dos Santos, apenas um sacerdote por sorteio entraria naquele lugar. É importante a gente entender um pouquinho isso, ou saber isso, para a gente aprender com essa história. Então aqui nós temos o Zacarias, que é um sacerdote, e ele era casado com Isabel. Diz o verso 6 que ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É claro, meus irmãos, que isso não significa que Zacarias e Isabel não tinham pecado. Claro que não. Ninguém é sem pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Mas o que Lucas está dizendo é que Zacarias e Isabel eram judeus que buscavam ser fiéis a Deus. Eles buscavam acertar. E então lemos no verso 7, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Meus irmãos, pare por alguns instantes para pensar nesse versículo 7. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Esse versículo 7, ele nos revela algo muito importante. Ele nos revela anos de frustrações. Ele nos conta sobre uma tristeza. Ele nos fala sobre um sofrimento. Quando Zacarias e Isabel se casaram, eles eram bem jovens. E como jovens, eles sonharam
sonharam em ter filhos, eles sonharam talvez com uma casa cheia de crianças, e naquele tempo, tão logo se casava, imediatamente começava-se a ter filhos. Porém, meses, anos, décadas se passaram, e Isabel nunca engravidou. E a Bíblia diz que eles oravam pedindo a Deus por filhos. Talvez eles tenham pedido familiares e amigos que os ajudassem em oração. Naquele tempo, meus irmãos, havia um preconceito enorme com as pessoas estéreis que não podiam ter filhos. A sociedade achava que uma pessoa que não pudesse ter filhos, ela era amaldiçoada por Deus. Mas não é esse o caso aqui, porque nós estamos falando de um casal de crentes, e crentes de oração, pessoas piedosas. E então o verso 8 nos diz que aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, as suas funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, no dia da sua escala, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Duas coisas me chamaram muito a atenção nesses versos. Primeiro, Zacarias continuou sempre firme, servindo ao Senhor, mesmo com sonhos frustrados. Zacarias viu muitas outras pessoas, muitos outros homens, inclusive muitos outros sacerdotes terem filhos, mas ele não teve esse privilégio de ser pai. Nós estamos falando de um homem idoso, um homem que não teve filhos. Contudo, apesar de nunca ter tido o privilégio de ouvir alguém dizer, é a cara do pai, a Bíblia nos diz que este homem, Zacarias, nunca se revoltou contra o Senhor. Ele não permitiu que essa dificuldade amargasse a sua alma e contaminasse o seu coração. Meus irmãos, se Zacarias não fosse verdadeiramente um homem de Deus, talvez ele tivesse dito um dia, Deus não existe. Deus não existe porque eu tenho orado por 50 anos e nada. Então eu não acredito e eu desisto daquilo que eu acredito. Mas não. Zacarias amava ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. Porque Zacarias não servia a Deus pelo que Deus pudesse lhe dar, mas por quem Deus era. Isso é muito importante, porque isso nos ensina profundamente que a nossa motivação para servir e amar a Deus não pode ser outra a não ser por quem Deus é. Porque se Deus não nos der aquilo que talvez a gente gostaria que Ele nos desse, ainda assim a gente continua amando e servindo ao Senhor com alegria. A segunda coisa que me chamou também muito a atenção é que Zacarias aproveitou uma oportunidade que teve, talvez única na sua vida. Meus irmãos, vamos apenas lembrar, 24 grupos de sacerdotes. Zacarias fazia parte de um desses grupos. O grupo de quem? De Abias. 3 vezes ao ano, todos os 24 grupos serviam juntos. Ministravam essas festas, a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, juntos. E depois, cada grupo tinha 2 vezes ao ano a oportunidade de estar servindo. Porque servir é uma oportunidade que Deus nos dá, é um privilégio que Deus nos dá. Então eles têm aí cerca de, se temos 51, 52 semanas ao ano, eles têm 5
5 oportunidades ao ano de estar conduzindo o culto, sendo que nessas 5 oportunidades vai haver um sorteio para que um dos sacerdotes entre lá dentro, no Santo dos Santos, para queimar incenso e levar a oferta do sacrifício do povo. Muitos, dezenas, centenas de sacerdotes viveram uma vida toda sem ter o privilégio, a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, porque era por sorteio. Sorteio que acontecia, vamos considerar que para aquele grupo específico 2 vezes ao ano. Uma vez que com os 24 grupos era praticamente impossível, era muito sortudo aquele que na Páscoa pudesse entrar lá dentro, porque todos os sacerdotes estavam juntos. Então naquele sorteio haviam muito mais nomes, digamos, concorrendo. E naquele dia, Zacarias tem uma oportunidade talvez única na sua vida. O que aconteceu naquele dia não foi uma questão de sorte. Deus estava por trás. Provérbio 16, 33 diz que a sorte é lançada, mas toda decisão é do Senhor. Nós aprendemos com Zacarias como Deus age para cumprir o seu propósito. E na vida de um servo de Deus não existe acaso e nem existe sorte. Existe propósito de Deus. Por isso, meus irmãos, é importante entendermos que nada aqui nessa história está acontecendo por acaso, mas porque o Senhor do universo, o Senhor soberano, o Senhor amoroso, Ele está cumprindo o seu propósito perfeito na vida de Zacarias e Isabel. O versículo 10 diz que toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia o incenso. O Zacarias está lá dentro. As pessoas estavam o esperando cá fora, porque quando ele saísse, ele deveria proferir a chamada a bênção sacerdotal, ou a bênção araônica, aquela que nós conhecemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso era dito quando o sacerdote saía de lá de dentro, e ele vinha como um porta-voz de Deus. Ele vinha com a bênção de Deus para transmitir ao povo. E o povo está na expectativa, mas Zacarias está lá dentro e está demorando um pouco, mais do que o normal, mais do que o de costume. E a razão é porque Zacarias está vivendo uma experiência, a experiência de crer no propósito de Deus. Nós precisamos, meus queridos, crer que nada acontece por acaso. Nós precisamos crer que até mesmo aquilo de ruim que nos acontece, Deus usa para o seu propósito perfeito de nos tornar cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus. Em que ou em quem acreditar? Acredite no propósito de Deus, de que a mão de Deus está conduzindo a história, de que a mão de Deus está conduzindo fatos e acontecimentos para promover na sua vida a vida de Jesus Cristo. Em segundo lugar, acredite não apenas no propósito de Deus, acredite também no poder de Deus. Você pode virar aí para o seu vizinho e dizer para ele: acredite no poder de Deus. O versículo 19 nos diz o nome de um anjo que apareceu no versículo 11, em pé, à direita do altar, na frente de Zacarias. Diz a Bíblia que esse anjo,
O nome dele era Gabriel. A Bíblia se refere com nomes a apenas 2 anjos, o anjo Gabriel e também o anjo Miguel. Mas vamos olhar aqui para o Gabriel. Gabriel significa homem de Deus, representante de Deus. E o Gabriel, a Bíblia nos diz que ele apareceu na história em 3 momentos. Ele apareceu a Daniel, lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 8, verso 16. O Gabriel também apareceu aqui a Zacarias, no capítulo 1 de Lucas. E ainda no capítulo 1, esse mesmo anjo, o anjo Gabriel, um representante de Deus, um mensageiro de Deus, ele vai aparecer a Maria para anunciar a ela que ela estava grávida e que estava gerando dentro de seu ventre Jesus, o Filho de Deus. Então nós estamos diante de um anjo, não um anjo qualquer, não que haja um anjo qualquer, mas no meio de milhares de anjos, que não sabemos quantos são, nós vemos aqui alguém que é um representante direto de Deus, o Gabriel. E o verso 12 diz que quando Zacarias vê Gabriel, ele fica perturbado e teve muito medo. Logo em seguida, o anjo lhe disse: não temas, Zacarias. Você sabe qual é a ordem mais repetida na Bíblia? É a ordem não temas, não tenha medo. Você sabe quantas vezes encontra-se na Bíblia a expressão não temas, que significa não tenha medo? 366 vezes. A maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que isso não pode ser coincidência. Isso é providência de Deus. Deus nos dá um não temas para cada um dia do ano. E até para o ano bissexto, nós temos um não temas de sobra. Não temas. E o anjo deu uma ótima razão pela qual Zacarias não deveria ter medo. Não temas, Zacarias. E aí vem algo fantástico nesse texto. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Meus irmãos, nesta semana, essa parte desse verso 13, a tua oração foi ouvida, ela ficou martelando a minha cabeça. A tua oração foi ouvida, a tua oração foi ouvida. Que oração Deus tem ouvido? Feita por você. Qual tem sido a oração que Deus tem ouvido dos seus lábios, do seu coração? O que você tem pedido a Deus? O que nós temos orado? Meus irmãos, o quanto a gente gostaria de ouvir essa notícia. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida e seu esposo agora também é um crente. A tua oração foi ouvida e o seu casamento foi reconstruído. A tua oração foi ouvida e a sua família foi restaurada. A tua oração foi ouvida e o seu filho voltou para a presença do Senhor. A tua oração foi ouvida e toda a sua casa serve a Deus. A tua oração foi ouvida e você foi chamado para aquele emprego que está precisando tanto. A tua oração foi ouvida e você conseguiu passar naquele concurso. A tua oração foi ouvida e você conseguiu pagar aquela dívida. A tua oração foi ouvida e você conseguiu reerguer os seus negócios. A tua oração foi ouvida e você conseguiu se libertar daquele vício.
A tua oração foi ouvida e você conseguiu vencer a depressão. A tua oração foi ouvida e você conseguiu ser curado daquela enfermidade. A tua oração foi ouvida e você hoje é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. A tua oração foi ouvida, a nossa oração foi ouvida, e hoje a nossa igreja vive um grande avivamento. O que a gente tem orado? Sobre o que nós oramos? Zacarias nunca desistiu de orar. Como sacerdote, eu penso que Zacarias também orava não apenas para ter filhos, mas ele orava pela vinda do Messias. Ele orava porque ele sabia da profecia do passado, de que haveria um tempo na história em que Deus enviaria o seu Filho ao mundo. Ele sabia com certeza a respeito de Isaías, que falou que eis que a virgem conceberá e nascerá um menino, e esse menino será o Salvador do mundo. Ele sabia da profecia de Miqueias, que seria na cidade de Belém, que haveria de nascer o prometido de Deus. E ele orava pedindo pela segunda vinda, ele orava pedindo pela primeira vinda de Jesus. A propósito, hoje nós devemos orar pedindo pela segunda vinda de Jesus. E Deus respondeu às orações de Zacarias e Isabel, e deu a eles um filho. Mas este filho que Deus deu a Zacarias e Isabel não foi um filho comum, foi alguém com um ministério específico. A Bíblia diz que ele foi o precursor de Jesus. Você sabe que esse menino que vai nascer aqui, filho desse casal de idosos, de uma mulher estéril, você sabe que ele foi quem batizou o Senhor Jesus nas águas do Jordão? E é isso que o anjo Gabriel diz para Zacarias: esse menino, você vai ter alegria e satisfação, porque muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João, esse filho de Zacarias e Isabel, ele seria um nazireu. Lá em Números nós encontramos o que está escrito a respeito de o que seja um nazireu. Nazireu era alguém que Deus escolhia e separava especialmente para um serviço sagrado. E diz a Bíblia que essa pessoa não deveria beber vinho nem bebida forte. E a Bíblia diz que João, esse filho de Zacarias e Isabel, ele deveria viver como um nazireu para o serviço sagrado, e de que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O nascimento de João, esse filho de Zacarias e Isabel, cumpriu uma profecia dada 400 anos antes. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconstruir o coração dos pais, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Lucas está fazendo uma referência aqui a Malaquias capítulo 4, e ele está se referindo especificamente aos dois últimos versículos do Velho Testamento. O anjo anunciou a vinda de João, que veio preparar as pessoas para receber Jesus, o Filho de Deus. Mais tarde, Jesus deu um comovente testemunho acerca de João. Jesus disse: este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista.
Meus irmãos, ao narrar a experiência vivida por Zacarias naquele dia, o objetivo de Lucas foi mostrar que o mesmo Deus que tem um propósito para tudo, esse Deus é o Todo-Poderoso, que estava agindo depois de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse Deus estava agindo agora com poder na vida de um casal em idade avançada, para que eles pudessem gerar um filho, mas não um filho qualquer, alguém que viria para preparar o mundo para receber o Salvador. E como o texto destaca que a oração de Zacarias foi ouvida, nós podemos ver a estreita relação que há entre a oração e a onipotência de Deus. Muitas pessoas hoje já não acreditam mais no poder de Deus. Muitas pessoas hoje já não acreditam mais que Deus responde orações. Talvez essa seja a razão porque tantas pessoas oram tão pouco, ou porque tantas pessoas oram quase nada. Outros, embora acreditem, embora orem, não oram com fervor, pois não têm experiências com Deus, como a experiência de Zacarias. Na Bíblia, Deus sempre escolheu agir na história por meio da oração. Pela oração, nós suprimos a fraqueza humana quando temos a possibilidade de experimentarmos a onipotência divina, o poder de Deus sobre a nossa vida. Pela oração, nós alcançamos de Deus o que é impossível aos homens. Portanto, acredite no propósito de Deus, mas acredite também no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Em terceiro lugar, acredite ainda na palavra de Deus. O verso 18, meus irmãos, nos diz que então Zacarias perguntou ao anjo, depois que o anjo disse: olha, você vai ser pai de João, aquele a quem Malaquias se referiu, que viria preparar as pessoas para que elas pudessem conhecer Jesus. E quando o anjo termina de dizer isso, Zacarias pergunta para o anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. Naquele momento, Zacarias estava dizendo o seguinte: anjo, me desculpe, isso é impossível. Eu não acredito nisso. Ele não acreditou. E ele deu algumas razões. Ele lembrou ao anjo, caso o anjo tivesse se esquecido, que ele e a sua esposa estavam já na terceira idade. Meus irmãos, o trágico nesse ponto é que Zacarias conhecia a palavra de Deus. Zacarias conhecia muito bem algumas histórias do Antigo Testamento. Zacarias sabia muito bem a respeito de Abraão e Sara, que foram pais em idade avançada. E também era o caso porque Sara era estéril. Ele também conhecia a história de Isaque, filho de Abraão, que casou-se com Rebeca, que também teve dificuldades para ter filhos. E diz a Bíblia que Isaque orou quantos anos? 20 anos para que Rebeca engravidasse, até que ela ficou grávida. Zacarias conhecia isso. Ele também aprendeu sobre a esterilidade da mãe de Sansão. Nós conhecemos a história de Sansão, mas Sansão também nasceu em situação assim, de uma mãe que até então era estéril. Com certeza Zacarias conhecia muito bem a história de Ana, que era casada com Eucana, mãe do Samuel, uma mulher que também era estéril. Inclusive,
era estéril, porque diz a Bíblia, no capítulo 1 de 1 Samuel, que o Senhor foi quem fez com que o ventre dela, de Ana, esposa de Eucana, não gerasse filhos, por um propósito. Zacarias conhecia a palavra de Deus, e naquele momento ele ouve um anjo, não um anjo qualquer, Gabriel, falando em nome de Deus, mas ele não acreditou. O Gabriel disse: ei, sou eu que estou aqui, cara, eu sempre estou diante de Deus, eu fui enviado para te falar essas coisas. O Gabriel agora como que dá uma chamada em Zacarias e diz assim: eu fui enviado exclusivamente para te dar essa notícia, e agora você diz que isso não é possível? Cara, presta bem atenção, eu trago uma palavra em nome de Deus. Apesar disso tudo, Zacarias estava dizendo: não acredito, dê-me provas. E aí o verso 20 vem uma sentença sobre Zacarias: ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Zacarias ficou naquele momento mudo, mas não apenas mudo, Zacarias também ficou surdo. No verso 62, depois que João já havia nascido, então perguntaram que nome deveria de se colocar no menino. E aí eles perguntam para Zacarias por gestos, fazendo gestos a ele como pai, como queria que o menino se chamasse. E ele pega uma tabuinha e escreve João. Ele ficou mudo e surdo durante 9 meses. O texto diz que Zacarias estava no templo e as pessoas o esperavam lá fora. Mas ao sair, Zacarias não conseguiu falar com eles e então perceberam que ele tivera uma visão lá no santuário. E ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Lucas não dá para a gente muitos detalhes, e logo no verso 23 diz que, terminado o período do seu ministério, cumpriu sua obrigação, ele voltou para casa. Nós não temos mais informações que isso. Lucas deixa para a gente talvez imaginar aqui algumas coisas. Zacarias não tem telefone, Zacarias não tem WhatsApp, não dá para ele enviar para Isabel a informação de que ele está voltando para casa. Então ele volta e ele chega em casa, mas chega inesperadamente. Não é como hoje que a gente sai, faz uma viagem e fica o tempo todo dizendo onde está e onde está chegando. E aí quem ficou logo sabe, né? Já chegou, está chegando, está pertinho. Não era esse o caso. Então nós podemos aqui, quem sabe, imaginar que o Zacarias chega de volta em casa depois de alguns dias e ele abre a porta da frente. Ele geralmente gritava: Isabel, talvez Bebel, Belinha, cheguei. Mas dessa vez não deu. Isabel, quem sabe, estava no quarto e ela ouviu a porta se abrir e gritou: Zacarias, é você? E não tem resposta, há um silêncio. Isabel veio pelo corredor e quando ela o viu, ela foi logo perguntando: homem, que bicho te mordeu? Homem é mais calado, às vezes, né, calado até demais. Mas por que você está assim? Que cara é essa? Não é isso, Adma, que esposa às vezes pergunta para o marido, né? Que cara é essa? E Zacarias pega uma pena, um pedaço de pergaminho e começa a escrever tudo o que aconteceu. Lucas deixou tudo isso para nossa imaginação. Nós não sabemos como foi. E o verso 24 diz: depois dessas coisas,
Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Meus irmãos, nós não sabemos por que Isabel se escondeu 5 meses. Lucas não diz, mas nós sabemos que por 9 meses, 270 dias, Zacarias foi lembrado das consequências da incredulidade para com a palavra de Deus. Todo dia Zacarias acordava e quando ele tentava dizer bom dia, ele se lembrava. Por 9 meses, mudo e surdo. Por 9 meses, ele voltou ao templo de Jerusalém, mas ele não pôde ouvir a palavra de Deus sendo ensinada. Por 9 meses. Por 9 meses ele não pôde cantar louvores a Deus. Enquanto pensava sobre isso, eu parei por alguns instantes pensando quantas bênçãos podemos perder em não acreditar na bendita palavra de Deus. Quantas bênçãos perdemos. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 19, ele faz uma referência ao povo de Israel lá no Egito, em que saindo do Egito, debaixo de uma palavra de Deus de que eles haveriam de possuir uma terra prometida, pela incredulidade, Deus permitiu que uma geração inteira de israelitas morresse no deserto, pela incredulidade para com a palavra de Deus. O quanto você acredita mesmo na palavra de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz coisas que nós não podemos nos esquecer e que devemos acreditar de fato. A palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus também nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus também diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nessa semana, nós pudemos estudar nos PGMs um pouco sobre a graça versus a lei versus a graça. Quanta dificuldade nós temos para crer na doutrina da graça. Entender, nós devemos desistir de entender. A gente não entende a doutrina da graça. Como assim? Como o pior dos pecadores pode ser salvo? Como aquela pessoa tão boazinha, sem Cristo, morre e vai para o inferno? A graça, ela excede o nosso entendimento, mas nós devemos crer na graça, porque é pela graça que somos salvos por meio da fé. É a palavra que diz, e não podemos duvidar. Meus irmãos, e quando as tempestades vêm, será que a gente ainda acredita na palavra de Deus? A Bíblia nos diz, é palavra de Deus, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que a Bíblia não está dizendo apenas algumas coisas, não é apenas as coisas boas, não é apenas as coisas que nós realmente gostamos, não. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você realmente acredita que Deus está usando tudo para o seu bem? Quando você se vê no vale da sombra da morte, você realmente crê que Jesus continua com você? Ou você tem dúvida? Ou você acha que Jesus te abandonou? Ou você acha que Jesus não se importa mais com você? Quando Ele diz, e a palavra diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você me perguntasse a mim como pastor,
se eu sinto todos os dias a presença de Jesus, nem sempre eu sinto, mas a nossa vida não está fundamentada naquilo que sentimos, porque nós não vivemos pelos nossos sentimentos, porque não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Há momentos que eu olho para a minha vida e o sentimento é esse, é de que estou só. Mas é exatamente neste momento que a nossa fé precisa funcionar, de crermos na palavra de Deus. Jesus disse que Ele está comigo todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. É palavra de Deus para eu crer. Como é bom a gente cantar, é bastante para mim a sua graça, não é? Esse é um cântico tão gostoso para a gente cantar. É bastante para mim a sua graça, ou seja, é suficiente. Mas você já parou para pensar que esse cântico, ele é baseado numa oração que não foi atendida? Esse cântico ele foi baseado na experiência de Paulo, quando orou 3 vezes pedindo a Deus algo, e o Senhor ouviu a oração, mas respondeu para ele da seguinte maneira: a minha graça te basta. Você não vai ser curado não, Paulo. A minha graça te basta. É quando a nossa oração não é atendida que nós somos desafiados a crer. Continuar crendo na palavra que diz: a minha graça te basta. E quando a palavra de Deus nos diz sobre a eternidade, a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. É palavra de Deus. Viveremos apenas uma vez e morreremos uma vez, e depois disso virá o quê? O juízo. É a palavra de Deus que está dizendo. Se você achava que você morreu e tudo acabou, não é assim não. Com seu cachorro, com seu gato, com seu periquito e papagaio vai ser assim, mas com você não será. Eclesiastes nos diz que o corpo, ao morrermos, ele volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu para uma prestação de contas, para o juízo. E aos que creem em Jesus como Filho de Deus, a palavra de Deus nos diz, Paulo lembrou aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, palavras para serem acreditadas. Eu li esse texto esta semana na perspectiva da saudosa lembrança daqueles que já foram, daqueles que já não estão mais aqui. Kelly, permita-me me referir ao saudoso irmão Jorginho. Me refiro a ele por ter sido o primeiro membro desta igreja a falecer assim que eu tomei posse como pastor da nossa igreja. Palavra de Deus que traz conforto aos nossos corações. Meus irmãos, o propósito desta mensagem é impactar as nossas vidas com a palavra de Deus, que é poderosa para nos levar da estrada da dúvida para o caminho da fé, do vale do medo ao monte da confiança, do poço da angústia ao manancial de felicidade. Deus deseja que a gente creia e acredite no propósito
no poder e na palavra de Deus. Devemos crer, simplesmente crer. Jesus disse: crê e serás salvo. Então somente creia, acredite. Às vezes nós precisamos orar como aquele pai que foi procurar Jesus para socorrer o seu filho, a quem muitos demônios tentavam destruir. E aquele pai disse a Jesus assim: Jesus, se podes, socorre o meu filho. E Jesus falou para ele: se podes, tudo é possível ao que crê. Então o pai disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes nós temos dificuldade para crer que há um propósito, que Deus está trabalhando para nos moldar à semelhança do seu Filho. Às vezes nós temos dificuldade para crer no poder de Deus, que hoje é tão real quanto foi nos tempos bíblicos. Às vezes temos dificuldade para crer na palavra de Deus. Devemos orar e pedir ao Senhor: ajuda-me na minha incredulidade. Queria convidar você, se você puder ficar em pé, eu quero orar neste momento. O apelo nesta noite é um apelo a todos nós. Creia, acredite. Creia e acredite. E a vida de oração que você leva, ela pode ser um bom termômetro do quanto realmente você crê e acredita, principalmente considerando o conteúdo da oração que você faz. Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite. Nós cremos que o Senhor existe. Nós cremos que o Senhor é galardoador daqueles que o temem e o buscam. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas reconhecemos, ó Pai, que em alguns momentos da nossa vida falta-nos um pouco mais de fé. Em alguns momentos a incredulidade começa a dar alguns sinais em nossa vida. Nós te pedimos primeiramente perdão, que o Senhor nos perdoe, mas te pedimos também que o Senhor nos ajude, aumente a nossa fé. Ó Deus, como alguém já disse, quando oramos pedindo aumente a nossa fé, nós devemos fazer isso preparados, porque para que essa fé aumente, talvez as dificuldades aumentem, talvez as provas se multipliquem, talvez as tribulações elas se ampliem em nossa vida, para que a gente possa exercitar a nossa fé como sendo os nossos músculos espirituais. Mas Senhor, nós queremos crer, Pai, mais e mais em Ti. Queremos crer no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos crer no poder do Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Queremos crer na Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ah, Senhor, o Senhor conhece a condição de cada um que está aqui nesta noite. Se alguém chegou aqui e ainda não é um crente, ainda não acredita, ainda não vive uma fé genuína, talvez até diga que crê na Tua existência, mas é bem mais do que isso. É ter um relacionamento com o Senhor, é todos os dias falar com o Senhor, é todos os dias ter a certeza de que está ouvindo a voz do Senhor. Ó Deus, que haja uma decisão nesta noite, se esta é a condição de alguém, que haja uma decisão de crer no Senhor para ser salvo, que haja uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, para que possua assim a vida eterna. Ó Deus, não deixa que caiamos na incredulidade, mas que possamos a cada dia crer mais e mais em Ti. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.